O dia começou como qualquer outro na vida de Miguel. Oração ao amanhecer, leitura da Bíblia, uma palavra de encorajamento nas redes sociais e a rotina de sempre. Simples, mas marcada por uma presença espiritual intensa. Miguel, o profeta, mirim, ainda com seus 14 anos, não era um garoto comum. Enquanto muitos adolescentes se preocupavam com videogames e redes sociais, ele carregava o peso e a honra de uma missão divina: pregar o Evangelho e levar mensagens proféticas por onde Deus o enviasse. Desde muito cedo, Miguel era conhecido por sua desenvoltura e sabedoria incomum para sua idade. Muitos diziam que, quando ele pregava, era como se sua voz deixasse de ser a de um menino e passasse a ser a de alguém que havia vivido muitas vidas. Não falava apenas com conhecimento, mas com autoridade espiritual. Sua vida era marcada por viagens missionárias, eventos religiosos, visitas a comunidades carentes e pregações em igrejas de diversos tamanhos, sempre com o mesmo fervor e entrega. Mas naquela manhã, enquanto ajustava sua gravata na frente do espelho, um hábito que mantinha, mesmo quando não precisava sair, o celular tocou. Um número desconhecido. Miguel atendeu, como sempre fazia, com a educação que sua mãe tanto zelava. Alô, quem fala? Do outro lado, uma voz firme, séria, mas com tom cordial. Miguel, aqui é um dos assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele gostaria de recebê-lo para uma reunião se você estiver disponível. Miguel congelou por um instante. O presidente? Ex-presidente, sim. Ele acompanha seu trabalho, já ouviu algumas de suas mensagens e acredita que você pode ter algo importante a compartilhar. Ele está passando por um momento delicado e gostaria de ouvi-lo pessoalmente. Miguel permaneceu em silêncio, processando aquela informação. Nunca havia imaginado que seu chamado o levaria até tão alto. Por um breve momento pensou: sou só um menino. Mas, quase imediatamente, recordou-se das palavras que tantas vezes pregara. Deus usa os improváveis. Eu aceito. Ótimo. A reunião será na residência do ex-presidente em um local reservado. Por questões de segurança, mandaremos um carro oficial para buscá-lo. Pode ser hoje à tarde? Oh, pode, sim. Ótimo. Esteja pronto às 14 horas. Miguel desligou o telefone e permaneceu parado, olhando para o vazio. Sua mãe, Dona Teresa, entrou no quarto com uma bandeja de café e notou a expressão do filho. O que foi, meu filho? Ele a olhou, com os olhos brilhando e um sorriso meio sem jeito. Mãe, eu vou me encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela quase deixou a bandeja cair. O quê? Como assim? Quando? Hoje à tarde. Ela se sentou na cama, ainda processando a notícia. Como sempre fazia em momentos importantes, segurou as mãos do filho e orou em silêncio, pedindo discernimento e proteção. As horas que se seguiram foram de preparação intensa, não apenas externa, mas principalmente interna. Miguel foi até a pequena sala de oração que mantinha nos fundos da casa. Ajoelhou-se diante da cruz de madeira pendurada na parede e, com os olhos fechados, buscou orientação divina. Senhor, o que queres que eu diga? Por que me envias a ele? Por um momento o silêncio foi a resposta, mas então uma paz invadiu o seu peito. Não havia uma mensagem clara ainda, mas havia a certeza de que o encontro fazia parte de algo maior. Como sempre, ele sabia. Deus falaria na hora certa. Levantou-se, pegou sua Bíblia, a mesma que carregava desde que começou a pregar, já surrada, com páginas marcadas e cantos dobrados, e preparou-se para sair. Às 14 horas em ponto, um carro preto, com vidros escuros e placas discretas, estacionou em frente à sua casa. O motorista desceu, abriu a porta para Miguel e sua mãe, que insistiu em acompanhá-lo até o local. O percurso foi silencioso. Miguel observava a cidade passar pela janela. A vida seguia normalmente lá fora. Pessoas apressadas, vendedores nas calçadas, crianças brincando. Mas, para ele, aquele dia seria tudo, menos normal. Chegaram a um condomínio fechado com segurança reforçada.
O portão se abriu automaticamente após uma rápida identificação do motorista. O carro seguiu até uma casa ampla, porém discreta, afastada dos olhares curiosos. Assim que desceu, Miguel foi recepcionado por 2 assessores e um segurança. Seja bem-vindo, Miguel. O presidente está esperando. Sua mãe o abraçou forte. Vá com Deus, meu filho. Lembre-se, quem te enviou foi ele. Miguel assentiu, respirou fundo e seguiu pelos corredores da casa até uma sala de estar ampla, com decoração sóbria e quadros, com imagens do Brasil, da bandeira nacional e de momentos históricos da vida pública de Bolsonaro. Ali, sentado em uma poltrona de couro, estava o ex-presidente. Bolsonaro se levantou assim que viu o menino se aproximando. Miguel, é um prazer recebê-lo. Já ouvi muito sobre você. O prazer é meu, presidente. Obrigado pelo convite. Não precisa me chamar assim. Pode me chamar de Jair. Os 2 sorriram, quebrando um pouco a formalidade do ambiente. Sente-se, por favor. Miguel se acomodou em uma cadeira à frente, enquanto Bolsonaro cruzava as pernas e o observava com curiosidade. Confesso que fiquei impressionado com sua coragem. Tão jovem e já com tanta clareza no que fala. Muitas pessoas mais velhas do que você têm medo de dizer o que acreditam. Miguel sorriu, humildemente. Acho que não sou eu, senhor. É Deus que fala através de mim. Bolsonaro assentiu com um olhar reflexivo. Eu acredito nisso. Sabe, tenho passado por momentos difíceis. Ataques, investigações, ameaças. Parece que o mundo está contra mim. E quando ouvi falar de você, algo me disse que deveria te ouvir pessoalmente. Miguel manteve o olhar fixo, atento, mas aguardava o momento certo de falar. Não sei o que Deus quer que você me diga, mas sei que preciso ouvir. Um dos assessores trouxe água e café, mas Miguel recusou educadamente. Queria manter-se sóbrio, atento, com os sentidos abertos para perceber cada detalhe daquele momento. Bolsonaro continuou falando como quem desabafa. Durante anos carreguei esse país nas costas. Fiz o que achei certo, mesmo sabendo que muitos não entenderiam. Agora, estou sendo julgado por isso. Falam em me prender, destruir minha imagem, tirar tudo o que construí. Fez uma pausa, respirando fundo. E eu? Eu não sei mais em quem confiar. Miguel fechou os olhos por um instante, buscando dentro de si a direção divina. Quando os abriu, falou pela primeira vez, com mais do que simples palavras. Falou com autoridade. O Senhor me enviou aqui, Jair, não para te confortar, mas para te lembrar quem está no comando de todas as coisas. O ex-presidente endireitou a postura, como se instintivamente soubesse que algo importante viria. Miguel continuou. Deus conhece teu coração. Sabe do bem que quis fazer. E também das falhas que cometeu. E ele te trouxe até esse deserto, não para te destruir, mas para te transformar. Silêncio. Ainda não sei tudo o que ele quer que eu diga, mas sei que ele não terminou contigo. Bolsonaro abaixou a cabeça, emocionado. Miguel então se levantou, caminhou até ele, colocou a mão sobre seu ombro e orou, sem pedir permissão, mas com a convicção de quem sabe que a missão é maior do que o protocolo. Senhor, aqui está teu filho, o homem que escolheste para conduzir uma nação, e que agora enfrenta o vale. Fortalece-o, dá-lhe sabedoria, e, acima de tudo, ensina-o a confiar mais em ti do que na sua própria força. Bolsonaro apertou os olhos, segurando as lágrimas. Quando Miguel terminou a oração, voltou a se sentar, e a sala permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Até que Bolsonaro falou com a voz embargada. Obrigado, Miguel. Acho que era disso que eu precisava. Miguel sorriu. E respondeu com a simplicidade que sempre o acompanhava. Não fui eu quem trouxe. Foi Deus. Enquanto o encontro se encerrava, Miguel apertou a mão de Bolsonaro e se despediu com respeito. Ao sair da residência, reencontrou sua mãe, que o esperava ansiosa. E então? Perguntou ela, enquanto caminhavam até o carro. Miguel olhou para o céu, respirou fundo e respondeu. Missão dada, missão cumprida, e no íntimo do seu coração,
sabia que aquele era apenas o começo de algo muito maior. O carro seguia silencioso pelas ruas movimentadas da cidade, mas na mente de Miguel, o barulho era ensurdecedor. Pensamentos se atropelavam como carros em alta velocidade, tentando organizar a imensidão do que acabara de viver, e, sobretudo, do que ainda estava por vir. Sentado no banco traseiro, o profeta Mirim mantinha o olhar fixo na janela. As paisagens urbanas passavam rápidas. Prédios altos, muros grafitados, pessoas apressadas, vendedores nas esquinas. Tudo tão cotidiano, mas para ele, nada mais parecia comum. Era como se, a cada metro percorrido, a missão se tornasse mais concreta, mais urgente, mais real. Sua mãe, ao lado, observava com ternura aquele menino que, desde tão pequeno, carregava tamanha responsabilidade. Queria abraçá-lo, protegê-lo do mundo, impedir que enfrentasse tanta pressão, tanto peso. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ele não era apenas seu filho, era um instrumento nas mãos de Deus. "Está tudo bem, meu filho?" perguntou, com a voz doce que sempre usava quando queria saber mais do que ele dizia. Miguel desviou o olhar da janela e sorriu. "Está, mãe. Só pensando." Ela acariciou seus cabelos, tão macios quanto os de quando ele era bebê, mas agora, penteados com o cuidado de quem se apresenta ao mundo como um homem, ainda que de apenas 14 anos. "Pensando no quê, filho?" Ele respirou fundo, olhando novamente para a rua. "Pensando em como Deus me trouxe até aqui, e em como eu, mesmo sendo só um garoto, estou indo falar com um dos homens mais importantes do país." Sua mãe sorriu. "Você sempre disse que Deus usa os improváveis." Ele assentiu, lembrando-se de todas as vezes que pregara exatamente essa mensagem, sobre como Davi foi ungido rei ainda adolescente, sobre como Jeremias resistiu ao chamado por se achar jovem demais, sobre como Samuel, ainda criança, ouviu a voz de Deus enquanto dormia. Mas agora, não era só um sermão, era a vida real. Desde os 4 anos, Miguel mostrava uma sensibilidade incomum para as coisas espirituais. Enquanto outras crianças brincavam de carrinhos ou montavam blocos de plástico, ele sentava ao lado da avó, ouvindo as histórias da Bíblia, com uma atenção que surpreendia a todos. Aos 6, pediu para ganhar sua primeira Bíblia ilustrada. Aos 8, já fazia estudos semanais com adolescentes. E aos 10, pregava com uma desenvoltura que fazia os adultos se calarem para ouvi-lo. Mas o que mais chamava a atenção não era o conhecimento, e sim a autoridade com que falava. Não era arrogância, mas uma convicção serena, um senso de missão que transcendia a sua pouca idade. "Deus me chamou", dizia sempre que alguém perguntava por que não fazia coisas normais de menino. E, de fato, o chamado parecia mesmo maior que ele. Naquele dia, enquanto o carro se aproximava do condomínio onde ocorreria a reunião com Jair Bolsonaro, Miguel lembrou-se da primeira vez que sentiu que sua missão iria além dos púlpitos tradicionais. Tinha 12 anos, estava pregando em uma pequena igreja na periferia, quando no meio da mensagem, parou subitamente, fechou os olhos e com a voz embargada disse: "Deus está me dizendo que me levará a lugares que eu nunca imaginei, a falar com pessoas que eu jamais sonhei. E será para levar sua palavra, não importando o tamanho da responsabilidade ou o risco." Na época, muitos interpretaram como uma metáfora, uma palavra de ânimo. Mas no íntimo, Miguel sabia que era mais do que isso. Era uma promessa, um anúncio. Agora, estava se cumprindo. Quando o carro parou em frente ao portão da residência do ex-presidente, Miguel olhou para o prédio e sentiu um frio na barriga. Não de medo, mas de reverência. Sabia que não era um encontro político, mas espiritual. Antes de descer, pediu licença à mãe e ao motorista, fechou os olhos e fez uma breve oração. "Deus, eu sou pequeno, mas Tu és grande. Usa minha boca, minha mente e meu coração. Não me deixes falar nada que não venha de Ti, e me dá coragem, sabedoria e humildade. Em nome de Jesus. Amém." Respirou fundo, abriu os olhos e sorriu para a mãe. "Vamos."
Enquanto caminhava pelo jardim da residência, ao lado do segurança que o guiava, Miguel sentia cada passo como um compasso de uma música que não podia ouvir, mas que guiava sua alma. Na mente, um versículo ecoava sem parar. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, sê exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4:12. Como se fosse uma tatuagem espiritual, essas palavras se fixaram no seu coração desde a infância. E agora, mais do que nunca, precisavam ser vividas. Antes de entrar na sala onde Bolsonaro o aguardava, parou por um instante. Fechou os olhos novamente, respirou fundo e sentiu aquela paz indescritível que sempre vinha antes dos momentos mais importantes. Sua mãe, ao seu lado, segurou sua mão com força. Você está pronto, meu amor? Ele abriu os olhos, olhou para ela e respondeu sem titubear. Eu nasci para isso, mãe. Ela sorriu, orgulhosa, com os olhos cheios de lágrimas, e soltou sua mão, deixando que ele caminhasse à frente. Dentro da sala, enquanto aguardava o início oficial da reunião, Miguel percebeu os olhares curiosos dos assessores e seguranças. Alguns claramente subestimavam sua presença, como quem vê apenas um garoto bem vestido, sem compreender a profundidade da missão que carregava. Mas ele não se intimidava. Sentou-se em uma das poltronas, abriu sua Bíblia e leu um trecho de Jeremias 1. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou apenas uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, sou apenas uma criança. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Fechou a Bíblia com um sorriso discreto. Sim, ele estava pronto. Enquanto esperava, lembrou-se de outras missões desafiadoras. De quando, aos 10 anos, entrou em uma comunidade violenta para pregar e viu traficantes entregarem armas após ouvirem sua mensagem. De quando orou por uma mulher com câncer terminal e meses depois, ela voltou à igreja com o atestado de cura nas mãos. De quando foi ameaçado por intolerantes, mas se manteve firme, sabendo que quem o protegia era maior que qualquer ameaça. Cada uma dessas experiências moldou o profeta Mirim não apenas como pregador, mas como homem de Deus. E agora, diante de mais um desafio, não seria diferente. Do lado de fora, o som de helicópteros e de carros passando na avenida se misturava ao farfalhar suave das folhas das árvores no jardim. Dentro dele, o silêncio absoluto, a respiração ritmada, o coração calmo, a alma preparada. Ele sabia que não era um garoto comum, mas também sabia que não era melhor do que ninguém. Era apenas um vaso, como gostava de repetir. Eu não sou o autor, só sou o carteiro, e aquela carta seria entregue a quem Deus escolheu, independentemente do cargo ou da história pessoal. Segurança então se aproximou. O ex-presidente está pronto para recebê-lo. Miguel se levantou, ajeitou o paletó com um movimento discreto e olhou para a mãe, que ficou na sala de espera. Ela apenas acenou, com os olhos marejados, mas com a convicção de quem sabia que seu filho não era apenas seu, mas do mundo e de Deus. E assim, o profeta Mirim caminhou pelo corredor em direção à sala onde, em instantes, sua missão se desenrolaria. Cada passo, uma entrega. Cada respiração, uma oração. E no íntimo, apenas uma certeza. Não sou eu quem vai falar, é ele. O corredor parecia não ter fim. Cada passo que Miguel dava em direção à sala de reuniões da residência de Jair Messias Bolsonaro carregava consigo não apenas a expectativa do momento, mas todo o peso e a responsabilidade de sua missão. O som abafado dos sapatos sobre o tapete fino, o discreto tilintar dos talheres na cozinha distante e o murmúrio dos assessores ao telefone compunham a trilha sonora daquele instante. Do lado direito, quadros com imagens históricas. Bolsonaro, discursando no Congresso Nacional, abraçado a populares em manifestações, ao lado da família em eventos importantes. Do lado esquerdo, bandeiras do Brasil e fotos da natureza. Serras, praias, florestas, símbolos de uma pátria que tanto defendeu.
O segurança parou à frente de uma porta dupla, de madeira robusta e escura. Virou-se, olhou para Miguel, com uma expressão que misturava respeito e curiosidade. "O presidente está ali esperando", disse com voz grave e contida. Miguel assentiu, respirou fundo e, sem hesitar, empurrou a porta. A sala se abriu como o palco silencioso de um teatro. Direita, um sofá de couro marrom, sobre um tapete persa impecável. À esquerda, uma estante repleta de livros sobre política, economia, história e religião. Ao centro, uma mesa de reuniões oval, cercada por 8 cadeiras estofadas em couro bege. Sentado à cabeceira da mesa, Jair Bolsonaro. Sem a pompa habitual das cerimônias oficiais, o ex-presidente vestia uma camisa azul clara, sem gravata, e calça jeans. Estava com o semblante sóbrio, mas não cansado, antes, curioso. Os olhos focados no garoto que acabara de entrar. Ao lado, 2 assessores, atentos e discretos. Um deles segurava uma prancheta, o outro mexia no celular, registrando anotações que poderiam ser importantes. No canto da sala, uma bandeira do Brasil, elegantemente posicionada, e ao fundo, sobre uma lareira apagada, um retrato. Bolsonaro e a família, sorridentes. Miguel parou, com a Bíblia à mão e o olhar firme. Mesmo tão jovem, seu porte transmitia serenidade, como quem já enfrentou desertos, multidões, rejeição, mas jamais perdeu a essência. Bolsonaro se levantou lentamente, caminhou até ele e estendeu a mão. "Seja bem-vindo, Miguel." O profeta Mirim apertou a mão do ex-presidente com firmeza e respeito. "Obrigado, senhor. Por favor, sente-se." Ambos se acomodaram na mesa, frente a frente. Os assessores permaneceram em seus lugares, em silêncio. Por um breve instante, um desconforto natural pairou no ar. O peso simbólico daquele encontro era inegável. De um lado, um dos líderes, políticos mais influentes e controversos da história recente do país. Do outro, um adolescente, missionário, profeta Mirim, portador de uma mensagem que nem ele ainda conhecia por completo, mas que sabia, no íntimo, ser urgente e divina. "Confesso que estou curioso", disse Bolsonaro, rompendo o silêncio com um meio sorriso. "Tenho acompanhado seu trabalho. Vi alguns vídeos seus pregando. Você tem uma convicção impressionante para alguém da sua idade." Miguel sorriu com humildade. "Obrigado, senhor. Mas não é sobre mim. É sobre quem me enviou." Bolsonaro assentiu pensativo. De fato, um dos assessores se inclinou. "Presidente, quer que anotemos alguma coisa?" Bolsonaro fez um gesto com a mão dispensando. "Não, apenas ouçam." Depois, olhou de novo para Miguel. "E então, por que acha que Deus quis que estivéssemos aqui hoje?" Miguel respirou fundo, fechou os olhos por um instante e, como sempre fazia antes de falar, buscou ouvir primeiro. O ambiente ficou silencioso, exceto pelo som do relógio clássico sobre a estante marcando os segundos com precisão militar. Após alguns segundos, ele abriu os olhos e falou com voz firme, mas serena. "Não vim até aqui para dizer o que eu acho, mas para entregar o que Deus quer que o senhor saiba." Bolsonaro arqueou as sobrancelhas curioso. "Pode falar." Miguel, então, fez uma pausa, fitou o ex-presidente nos olhos e começou. "O senhor me enviou aqui porque sabe do fardo que o senhor carrega. Sabe que o senhor tem sido alvo de críticas, de ameaças, de perseguições. E sabe que, no íntimo, muitas vezes tem se sentido só." Bolsonaro engoliu seco, mas não interrompeu. "Deus quer que o senhor saiba que ainda não terminou com o senhor, que há um propósito maior, que vai além da política, além das disputas, além das narrativas humanas." Fez outra pausa, enquanto os assessores trocavam olhares discretos, surpresos com a maturidade e a convicção daquele garoto. O senhor foi levantado não apenas para governar uma nação, mas para despertar um povo, para inspirar coragem, para fortalecer valores que estavam sendo esquecidos. O ex-presidente permaneceu em silêncio, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Mas também
Foi permitido que passasse pelo vale, para que entendesse que não é na força do braço, nem na astúcia política que os planos de Deus se cumprem, mas na dependência total dele. A voz de Miguel, embora doce, ressoava na sala como um trovão suave, que arrepiava até a alma. O Senhor manda te dizer que as lutas que o Senhor enfrenta hoje são parte de um processo de refinamento, não para te destruir, mas para te preparar para algo ainda maior. Um dos assessores não conseguiu conter um suspiro discreto. Bolsonaro manteve o olhar fixo no menino, mas seus olhos começavam a brilhar, como quem segura uma emoção que não quer ou não pode deixar escapar. Miguel então abriu sua Bíblia, buscou um versículo e leu: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41. Fechou a Bíblia, olhou novamente para Bolsonaro e completou: É isso que o Senhor quer que o Senhor ouça hoje. Não temas, Ele está contigo. Por um instante o silêncio se fez absoluto. Bolsonaro desviou o olhar, respirou fundo e passou a mão pelo rosto, como quem tenta afastar a emoção, mas não consegue. Você não faz ideia, começou ele com a voz embargada, de como essa palavra veio na hora certa. Olhou para os assessores, depois de volta para Miguel. Tenho passado por dias difíceis, muito difíceis. Ataques, investigações, ameaças. Muitas vezes, sinto vontade de sumir. Miguel permaneceu em silêncio, ouvindo, como fazia em todos os lugares por onde passava. Mas, ouvir isso, ouvir que Deus ainda não terminou comigo. Bolsonaro fez uma pausa, respirando fundo novamente. Me dá forças para seguir. Miguel sorriu sem vaidade, apenas com a serenidade de quem sabe que cumpriu a missão. Não, sou eu quem te dá força, e o Senhor. É Ele. Os assessores permaneceram imóveis, respeitando o momento. Então, Miguel falou novamente. Há mais uma coisa que preciso dizer. Todos se inclinaram levemente atentos. Deus vai te usar novamente, de forma surpreendente. Mas antes, é necessário que o Senhor se entregue completamente a Ele, não apenas como político, mas como homem, como servo. Bolsonaro fechou os olhos, segurou a emoção e apenas assentiu com a cabeça. O Senhor vai atravessar tempestades, mas sairá mais forte, e acima de tudo, mais próximo de Deus. Um dos assessores, claramente comovido, limpou discretamente uma lágrima. Miguel então se levantou, caminhou até o ex-presidente e pediu: Posso orar pelo Senhor? Bolsonaro também se levantou, ergueu as mãos, como quem se rende, e respondeu com voz embargada: Por favor. Miguel colocou uma mão sobre o ombro de Bolsonaro, fechou os olhos e começou a orar. Senhor, aqui está teu filho. Um homem que, apesar dos erros e acertos, nunca se esquivou da missão. Fortalece-o, guarda-o, direciona-o. Que ele seja um instrumento de paz, de justiça e de reconciliação para essa nação. Livra-o dos que tramam contra ele, e guia-o pelo caminho da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fez uma pausa, depois acrescentou: E que ele saiba que não está só, porque o Senhor é com ele. Ao final, todos na sala estavam em silêncio, alguns emocionados, outros perplexos. Bolsonaro abriu os olhos, segurou a mão de Miguel com firmeza e disse com voz trêmula: Obrigado, garoto, obrigado. Profeta. Miguel sorriu. Só cumpri minha missão. Os dois se despediram com um abraço respeitoso e sincero. Enquanto Miguel se retirava, caminhando pelo mesmo corredor por onde havia entrado, sentia uma paz profunda. Sabia que aquela não era uma missão política, era uma missão divina, e mais uma vez tinha obedecido. O ar na sala parecia mais denso. Após a oração, o ambiente se encheu de um silêncio respeitoso e ao mesmo tempo carregado de expectativa. Jair Bolsonaro, ainda em pé,
permanecia de olhos fechados, respirando fundo, como quem tentava absorver cada palavra proferida por Miguel minutos antes. Os assessores, embora acostumados a encontros políticos de alto nível, pareciam desconcertados, como se nunca tivessem presenciado algo semelhante. Miguel, por sua vez, mantinha-se sereno. A Bíblia, segura junto ao peito, o olhar fixo não no homem à sua frente, mas em algo além, como quem escutava uma voz inaudível que apenas ele podia ouvir. De repente ele quebrou o silêncio, sua voz preenchendo a sala com autoridade e doçura ao mesmo tempo. Ainda não terminei. Todos voltaram seus olhos imediatamente para ele. Bolsonaro, surpreso, abriu os olhos e se sentou novamente, sinalizando aos assessores que permanecessem. Sabia que o que estava prestes a acontecer era importante demais para ser interrompido. Miguel respirou fundo e caminhou devagar ao redor da mesa, sem pressa, como quem prepara o terreno antes de lançar uma semente. Depois, parou ao lado da janela, onde a luz suave do entardecer invadia a sala, projetando sombras compridas sobre o tapete persa. Ele fechou os olhos novamente, inclinou levemente a cabeça e começou a falar, mas não como um menino de 14 anos. Sua voz soava madura, segura, cheia de um peso que parecia vir de outro lugar. Jair, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que, mesmo cercado por inimigos, mesmo acusado, mesmo perseguido, não temas. As batalhas que tens enfrentado são pequenas perto do que ainda está por vir. Mas o Senhor te assegura. Ele estará contigo em cada uma delas. Bolsonaro recostou-se na cadeira, cruzando as mãos, ouvindo atentamente. O caminho será estreito, continuou Miguel, e muitos que hoje te aplaudem te abandonarão. Alguns até te trairão. Serás ferido não apenas pelos que declaradamente são teus inimigos, mas também por aqueles que tu consideravas amigos. Os assessores trocaram olhares discretos, mas ninguém ousou interromper. Mas saiba, prosseguiu Miguel, que tudo isso faz parte de um propósito maior. Deus não te escolheu apenas para liderar politicamente, mas para conduzir espiritualmente. Aquelas palavras soaram como um trovão abafado na consciência de Bolsonaro. Conduzir espiritualmente? Ele, que sempre se posicionou como defensor de valores cristãos, mas jamais se considerou um líder espiritual. O Brasil, continuou Miguel, caminhando devagar até o centro da sala, passa por uma convulsão, uma luta de narrativas, de poderes, de interesses. Mas há um plano acima de tudo isso. E esse plano inclui a tua vida, o teu testemunho e, sobretudo, a tua conversão total. Bolsonaro arqueou uma sobrancelha, surpreso. Conversão total, murmurou mais para si do que para o profeta. Miguel assentiu com um olhar firme. Sim, Deus quer te levantar não apenas como um exemplo de resistência política, mas como um homem transformado, quebrantado, servo. Ele quer tirar de ti o coração de pedra e colocar um coração de carne. O ex-presidente respirou fundo, mexendo no anel que usava no dedo mindinho, um gesto involuntário que fazia quando estava nervoso ou reflexivo. Miguel prosseguiu. O Senhor te diz, de que vale ganhar o apoio de milhões e perder a alma? De que vale conquistar os palcos e perder o altar? Fez uma pausa dramática, deixando as palavras ecoarem pela sala silenciosa. Jair, Deus quer mais do que tua força. Ele quer tua rendição. Bolsonaro passou a mão pelo rosto, visivelmente emocionado, mas tentando manter a compostura. Eu sempre tentei lutar pelo que achei certo, disse, com a voz um pouco embargada. Pela pátria, pela família, pela liberdade. Miguel sorriu com ternura. E o Senhor honra tua coragem. Ele viu teu esforço, mas Ele quer mais. Ele quer o teu coração inteiro, sem reservas, sem estratégias, sem máscaras. Fez outra pausa. O tempo de lutar com as próprias mãos está chegando ao fim. Agora é tempo de lutar de joelhos. As palavras pareciam flechas certeiras, atravessando defesas que há anos Bolsonaro construía ao redor de si. Miguel então voltou para junto da cadeira
e abriu novamente a Bíblia, buscando desta vez o Salmo 20. Leu, com voz pausada e solene. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Fechou a Bíblia e completou. Não confie na força dos aliados, nem na astúcia dos advogados, nem na influência dos partidos. Confie no Senhor. Bolsonaro agora mantinha a cabeça baixa, como quem escuta não apenas um discurso, mas um chamado profundo, impossível de ignorar. Miguel então fez o movimento mais inesperado de todos. Ajoelhou-se bem ali, ao lado da cadeira do ex-presidente, e disse: O Senhor me mandou orar agora, não por tua causa, mas pela nação. Ergueu as mãos aos céus e começou: Deus, esta nação é tua. Não permita que a corrupção, a injustiça e a mentira vençam. Levanta homens e mulheres íntegros, corajosos e fiéis, que não se vendam, que não se dobrem, que não temam o homem, mas que temam a ti. Depois colocou uma mão sobre o joelho de Bolsonaro. Fortalece este homem, que ele seja como Davi, que mesmo falho, mesmo perseguido, permaneceu com o coração segundo o teu. Dá-lhe sabedoria, discernimento, mas acima de tudo dá-lhe quebrantamento. Ao terminar, ficou de joelhos com a cabeça baixa em silêncio. Ninguém na sala se mexia. Os assessores estavam visivelmente emocionados. Um deles enxugava discretamente os olhos com a manga do paletó. Bolsonaro, por sua vez, respirava fundo, lutando contra a avalanche emocional que o dominava. Depois de longos segundos, colocou a mão sobre o ombro de Miguel e com a voz rouca disse: Obrigado. Obrigado, garoto. Não sei o que dizer. Não sei se sou digno. Miguel então se levantou, olhou nos olhos dele e respondeu com suavidade: Não se trata de ser digno. Se trata de ser disposto. Bolsonaro sorriu, meio sem graça, meio com alívio. Miguel então caminhou até a estante, olhou alguns dos livros ali dispostos e, como se guiado, puxou um deles. O Peregrino, de John Bunyan. Folheou-o por um instante. Depois o colocou sobre a mesa, à frente de Bolsonaro. Leia isso novamente, disse. A jornada de quem carrega um fardo é sempre árdua, mas necessária. Bolsonaro pegou o livro, sorriu e disse: Eu li isso há muitos anos. Quando comecei minha vida pública. Miguel assentiu. Então está na hora de reler, com outros olhos e outro coração. Os assessores, até então silenciosos, começaram a se levantar, percebendo que a reunião chegava ao fim. Mas antes que saíssem, Miguel se voltou para todos e disse: Deus quer que vocês também se lembrem. Quem serve a um líder, serve a um propósito maior. Não negligenciem o chamado de vocês. Todos assentiram respeitosamente, visivelmente tocados. Miguel então caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se uma última vez para Bolsonaro. Olhou nos olhos dele e disse com a voz mansa, mas firme: Jair, o Senhor manda te dizer: Eu sou contigo, não temas. Eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será sobremodo grande. Bolsonaro apenas assentiu, com os olhos marejados. Miguel saiu da sala, deixando para trás um silêncio pesado, mas não opressor. Um silêncio reflexivo, que anunciava que, dali em diante, nada mais seria como antes. Bolsonaro permaneceu ali, sentado, olhando para o livro sobre a mesa, enquanto as últimas palavras do profeta Mirim ecoavam em sua mente. Como um chamado. Como uma profecia. O céu estava nublado quando Miguel saiu da casa de Jair Bolsonaro. A brisa fria parecia anunciar que tempos turbulentos se aproximavam, não apenas para aquele homem com quem acabara de falar, mas para toda a nação. O carro que o levaria, de volta à sua casa, já o esperava. Sua mãe estava do lado de fora, ansiosa, mas ao ver o semblante tranquilo do filho, respirou aliviada. Sabia que ele tinha cumprido sua missão. Como foi, meu filho? Perguntou, segurando-lhe a mão. Miguel sorriu serenamente e respondeu com um tom que misturava paz e responsabilidade.
Como Deus quis que fosse, mãe. Enquanto embarcavam, ele olhou pela janela para a fachada da casa de Bolsonaro, já distante, e sentiu no peito um peso que não conseguia explicar. Sabia que havia falado tudo o que fora enviado para dizer, mas a atmosfera espiritual que envolvia aquele encontro parecia ainda não ter se dissipado. Enquanto isso, dentro da residência, Bolsonaro permanecia sentado, estático, com o olhar perdido sobre a mesa. O livro que Miguel deixara estava ainda aberto à sua frente. O Peregrino. O ex-presidente acariciava a capa com os dedos, pensativo. O silêncio da sala foi quebrado apenas quando um dos assessores se aproximou timidamente. Presidente, está tudo bem? Bolsonaro ergueu o olhar sem responder de imediato. Inspirou profundamente e então disse: Não sei, acho que esse garoto acabou de me dizer mais do que todos os meus conselheiros, aliados e adversários juntos nos últimos anos. O assessor esboçou um sorriso discreto, mas sabia que não era o momento de fazer comentários. O senhor quer que eu prepare algo para a sua próxima reunião? Perguntou, tentando mudar de assunto. Mas Bolsonaro, ainda com os olhos fixos no livro, respondeu: Quero que me deixem sozinho por um tempo. O assessor assentiu e saiu silenciosamente. Nos dias que se seguiram, o Brasil mergulhou ainda mais fundo no turbilhão político que já vinha sacudindo a nação há meses. Noticiários exaustivamente relatavam as investigações envolvendo a chamada trama golpista, atribuindo a Bolsonaro e a outros aliados próximos tentativas de interferência nos poderes constitucionais, articulações suspeitas e movimentações políticas arriscadas. Imagens de manifestações tomavam conta das telas. De um lado, apoiadores fervorosos, clamando contra as injustiças e perseguições. De outro, opositores vibrando com cada nova delação, cada nova acusação. Em meio a tudo isso, Jair Bolsonaro, agora afastado do centro do poder político, era alvo de múltiplos inquéritos, ameaças constantes de prisão e especulações sobre sua inelegibilidade e futuro político. Miguel de longe acompanhava tudo com um olhar atento e, ao mesmo tempo, tranquilo. Não se envolvia em discussões políticas, não emitia opiniões públicas. Sabia que sua missão não era política, mas espiritual. Não era alinhar-se a ideologias humanas, mas ser um porta-voz da vontade divina, mesmo que isso o colocasse, muitas vezes, em situações desconfortáveis. Em uma de suas transmissões ao vivo no Instagram, um seguidor perguntou: Profeta, o que você acha dessas acusações contra o ex-presidente? Você acha que ele vai ser preso? Miguel sorriu com compaixão e respondeu, com sua voz calma e firme: Eu não estou aqui para julgar os homens, mas para lembrar que Deus é o justo juiz. Não me cabe dizer quem será preso ou quem será libertado, mas cabe a mim lembrar que, em tempos de crise, devemos olhar para o alto e não para os lados. E então, fechou com uma frase que se tornaria viral: A justiça dos homens condena ou absolve, mas a justiça de Deus transforma. Enquanto isso, em Brasília, os bastidores políticos fervilhavam. Relatórios sigilosos, grampos telefônicos, delações premiadas, investigações aprofundadas. A cada dia, surgiam novos elementos, novos indícios, novos riscos. O cerco se fechava cada vez mais sobre Bolsonaro, que, embora mantivesse uma aparência pública de resistência, internamente, lutava contra uma angústia crescente. As ameaças de prisão tornaram-se reais. Advogados corriam contra o tempo. Recursos judiciais eram protocolados diariamente, mas o clima era de incerteza e tensão absoluta. Em uma tarde particularmente tensa, Bolsonaro recebeu uma ligação de um de seus principais aliados políticos. Jair, as coisas estão ficando feias. Estão preparando o pedido de prisão. Temos que agir logo. Do outro lado da linha, Bolsonaro suspirou. E o que sugere? Um pronunciamento, fortalecer a base, mobilizar as ruas. Bolsonaro ficou em silêncio. Em sua mente, as palavras de Miguel reverberavam como um eco incessante. Não é na força do braço, nem na astúcia política, que os planos de Deus se cumprem.
mas na dependência total dele. Enquanto todos esperavam dele uma reação enérgica, agressiva, explosiva. Ele, pela primeira vez em anos, sentia-se chamado a fazer o oposto. Decidiu permanecer em silêncio. Muitos estranharam, outros criticaram, alguns o abandonaram. Mas ele sabia que aquela era a hora de ouvir, não de falar. Na noite seguinte, Bolsonaro decidiu rever a gravação da transmissão ao vivo de Miguel. Procurou o vídeo, assistiu em silêncio. Cada palavra do profeta Mirim parecia entrar em sua alma como uma espada afiada, dividindo pensamento e intenção. Ao final do vídeo, Miguel orava: Senhor, cuida daqueles que estão sendo julgados, perseguidos ou injustiçados. Mas também cuida dos que erraram, dos que precisam se arrepender, dos que precisam ser restaurados. E, de olhos fechados, completava: e que, no meio dessa crise, todos, sem exceção, sejam levados ao teu altar, quebrantados, para entenderem que não há salvação fora de ti. Bolsonaro desligou o vídeo, reclinou-se na poltrona e fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, não sentia vontade de lutar politicamente. Sentia vontade de orar. Enquanto isso, Miguel, no silêncio do seu quarto, ajoelhava-se todas as noites, orando não apenas por Bolsonaro, mas pela nação inteira. Senhor, que seja feita a tua vontade. Que o Brasil não seja destruído pela sede de poder, mas seja restaurado pela sede de justiça e misericórdia. E, todas as vezes que dobrava os joelhos, sentia paz. Sabia que o que havia entregue a Bolsonaro não era uma opinião pessoal, mas uma palavra que vinha direto do céu, e que, independentemente do que os homens decidissem, os planos de Deus prevaleceriam. Os dias passaram, as notícias se sucederam como ondas. Ora, Bolsonaro ganhava uma liminar favorável. Ora, surgia uma nova acusação. A nação permanecia dividida, ferida, desconfiada. Mas, em meio ao caos político, uma semente invisível começava a germinar no coração daquele homem, que por anos fora conhecido por sua rigidez, sua força e sua combatividade. Agora, começava a experimentar o quebrantamento, e no fundo, sabia que tudo aquilo tinha começado no dia em que um menino de 14 anos entrou na sua casa e lhe entregou uma mensagem que ele jamais poderia esquecer. Certo dia, Bolsonaro ligou para um de seus assessores mais próximos e disse: Quero conhecer mais sobre esse garoto. Quero saber como ele vive. Quero falar com ele de novo. O assessor respondeu: Ele não é um político, presidente. Ele é só um profeta. Bolsonaro sorriu. Justamente por isso, preciso ouvi-lo mais do que a qualquer outro. E pela primeira vez em anos, Jair Messias Bolsonaro percebeu que, talvez, o maior desafio que tinha pela frente não fosse político, mas espiritual. O relógio da sala marcava exatamente 19h37. A noite caía silenciosa sobre o bairro residencial, onde a casa de Jair Bolsonaro se escondia entre muros altos, cercas elétricas e câmeras de segurança. Dentro, o clima era completamente diferente do habitual. Não havia discursos inflamados, nem reuniões estratégicas com políticos aliados. Naquele dia, Bolsonaro havia decidido reunir um pequeno grupo de confiança. 2 de seus filhos, 3 assessores próximos e 2 pastores que há anos o acompanhavam em orações esporádicas. O motivo? O retorno de Miguel, o profeta Mirim, à sua residência. Após dias de reflexão sobre a última visita do garoto e as palavras que ainda martelavam sua mente, Bolsonaro sentiu a necessidade de ouvi-lo novamente. Não por curiosidade, nem para alimentar a própria vaidade, mas porque, no fundo, sabia que aquele menino portava algo que nenhum analista político, advogado ou estrategista poderia oferecer. Uma visão espiritual sobre o que estava por vir. Sala estava arrumada, mais simples. Sobre a mesa de centro, garrafas de água mineral, algumas xícaras de café e uma Bíblia aberta no Salmo 91. Bolsonaro havia feito questão de que ela permanecesse ali, como um lembrete da proteção divina.
Os presentes conversavam em voz baixa, enquanto Bolsonaro caminhava de um lado para o outro, olhando pela janela, como quem busca nas sombras da noite uma resposta que a luz do dia ainda não conseguiu oferecer. De repente o interfone tocou. É ele, anunciou um dos seguranças. Bolsonaro assentiu com a cabeça e ordenou: pode deixar entrar. Minutos depois, Miguel atravessava novamente o mesmo corredor de semanas atrás. Desta vez não estava acompanhado de sua mãe, mas de 2 líderes espirituais que o auxiliavam em algumas viagens missionárias. Vestia-se como sempre, camisa social clara, calça simples, Bíblia à mão, e aquele olhar que misturava a pureza da juventude com a profundidade de quem carrega um chamado maior do que a própria vida. Ao entrar na sala, cumprimentou respeitosamente a todos, um a um. Alguns dos presentes, que nunca tinham visto Miguel pessoalmente, ficaram surpresos com sua estatura franzina, sua aparência de garoto e, ao mesmo tempo, com a segurança e tranquilidade que exalava. Bolsonaro estendeu a mão e, em seguida, puxou Miguel para um abraço sincero. Obrigado por ter vindo. Miguel sorriu e respondeu: não sou eu quem escolhe onde ir. É Deus quem me envia. Bolsonaro sorriu, meio constrangido, e fez um gesto para que todos se sentassem. A roda se formou. Miguel se sentou bem no centro, com todos os olhares voltados para ele. Por alguns segundos, ninguém falou nada. O silêncio era denso, como a calmaria que precede a tempestade. Miguel então fechou os olhos e orou em silêncio, buscando direção. Ao abrir, respirou fundo e começou: Senhor ex-presidente, e a todos aqui presentes, o Senhor me enviou novamente, porque há uma palavra que precisa ser entregue. Uma palavra que não é apenas para um homem, mas para uma nação. Todos se inclinaram levemente atentos. Miguel prosseguiu: o Brasil está diante de um divisor de águas. Não é apenas uma crise política, é uma crise espiritual. As estruturas humanas estão ruindo, mas Deus quer levantar novas bases. Olhou diretamente para Bolsonaro e continuou: e o Senhor escolheu você, Jair, para ter um papel fundamental nesse tempo. Mas não como muitos pensam, não apenas como líder político, mas como um símbolo profético de restauração. Os presentes começaram a trocar olhares. Alguns franziram a testa, outros permaneceram imóveis, absorvendo cada palavra. Miguel então se levantou da cadeira, com a Bíblia ainda fechada nas mãos, e caminhou lentamente pela sala. O Senhor me mostrou, começou ele com voz grave, que virá uma grande turbulência sobre esta nação. O que vimos até agora foi apenas o princípio das dores. Parou diante de uma das janelas, olhou para o céu noturno e prosseguiu: haverá mais perseguições, mais acusações, mais tentativas de silenciar aqueles que defendem os valores que vêm do alto. Haverá injustiças, haverá lágrimas. Voltou-se novamente para Bolsonaro. E você será atingido como poucos. Será acusado, humilhado, traído. Até mesmo aqueles que hoje te chamam de amigo te abandonarão. Os filhos de Bolsonaro sentados próximos se entreolharam preocupados. Mas Miguel continuou, inabalável. Mas o Senhor diz: não temas, pois eu sou contigo. Eu te sustento e te fortaleço. Não te deixarei, nem te desampararei. Fez uma pausa e completou: esta não é uma palavra de juízo, mas de esperança. Bolsonaro respirava profundamente, mantendo a compostura, mas com os olhos marejados. Miguel então abriu a Bíblia, desta vez em Isaías 43, e leu com a voz firme, sem gaguejar: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Fechou a Bíblia e olhou para todos. O Senhor quer que todos aqui saibam: Bolsonaro não será destruído, mas será transformado. A essa altura, um dos pastores presentes começou a chorar discretamente. Outro segurava a mão da esposa, apertando com força. Miguel,
percebendo a atmosfera espiritual que se instalava, prosseguiu. Deus não quer apenas te livrar da prisão, quer te libertar do medo. Não quer apenas te proteger das acusações, quer te purificar das dores e das mágoas que tens carregado. Caminhou até Bolsonaro e, colocando a mão sobre o ombro dele, disse: O Senhor me mostrou algo muito específico. Algo que vai acontecer nos próximos meses. Todos na sala se inclinaram, mais ainda, atentos. Haverá um momento em que você estará prestes a ser preso. Todos dirão que é o fim. A imprensa vai celebrar. Os adversários vão zombar. Os aliados vão se calar. Bolsonaro arregalou levemente os olhos, chocado com a precisão da fala. Miguel prosseguiu. Mas nesse momento, Deus intervirá. Não por causa da tua força, mas por causa da aliança que ele fez com esta nação. E por causa das orações de milhares que clamam dia e noite por justiça verdadeira. Fez outra pausa, deixando o peso da revelação pairar sobre todos. O silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Bolsonaro segurava o braço da cadeira com força, tentando conter a emoção. Um dos pastores se levantou e, sem conseguir conter as lágrimas, declarou: Glória a Deus, aleluia. Miguel então finalizou: Jair, o Senhor manda te dizer: Eu permiti que fosses ferido, para que fosses curado. Eu permiti que fosses humilhado, para que fosses exaltado. Eu permiti que fosses perseguido, para que fosses quebrantado. Se aproximou ainda mais, olhou diretamente nos olhos dele e completou: E depois desse processo, Deus vai te usar como nunca antes. Não apenas como um político, mas como um homem de Deus. Como um pai para esta nação. A sala explodiu em choro. Todos se levantaram, muitos se abraçando, outros ajoelhando ali mesmo, orando, clamando, rendidos, diante da intensidade daquele momento. Bolsonaro, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou Miguel com força, como quem abraça um filho, um irmão, ou alguém que, de alguma forma, acabara de lhe salvar a vida. Obrigado. Sussurrou, com a voz embargada. Obrigado. Eu precisava disso. Miguel, com um sorriso sereno, respondeu: Não agradeça a mim, agradeça a Deus. A oração final foi conduzida por um dos pastores, que pediu pela proteção da vida de Bolsonaro, pela sabedoria dos governantes e pela restauração espiritual do Brasil. Miguel, de olhos fechados, orava silenciosamente: Senhor, que a tua vontade se cumpra, não a nossa. E, ao abrir os olhos, viu aquela cena. Homens e mulheres quebrantados, políticos e pastores, líderes e filhos. Todos rendidos ao mesmo Deus. E soube ali que sua missão estava cumprida. Por ora. O silêncio após a profecia parecia eterno. Cada palavra de Miguel permanecia vibrando no ar, como se tivesse sido esculpida nas paredes da sala, no chão de mármore, no teto silencioso que testemunhava aquela cena que não sairia jamais da memória de quem ali estava. Bolsonaro permanecia sentado, com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos, o olhar fixo em um ponto qualquer do chão, como quem encara uma dimensão invisível, profunda demais para ser expressa em palavras. Seus filhos, que até então mantinham um semblante rígido, acostumados às lutas políticas, aos palanques e às câmeras, agora estavam visivelmente emocionados, um deles limpando discretamente uma lágrima que insistia em escapar. Os pastores e assessores presentes, homens acostumados a reuniões estratégicas, a orações protocolares, sentiam-se como se um terremoto espiritual tivesse abalado suas convicções. Ninguém sabia o que dizer, até que Bolsonaro respirou profundamente e ergueu a cabeça e encarou Miguel. Os olhos do ex-presidente estavam vermelhos, marejados, mas não havia fraqueza ali. Havia humanidade, havia quebrantamento. Miguel começou com a voz rouca como quem precisa reunir forças para falar. Você não faz ideia do que acabou de fazer. Miguel sorriu com humildade e respondeu: Não fui eu quem fez, foi Deus. Bolsonaro soltou um meio sorriso,
com aquele mesmo gesto que tantas vezes usou em entrevistas públicas, mas agora sem nenhuma máscara, sem nenhuma estratégia. Apenas ele, Jair, um homem despido de suas defesas, diante de um garoto que falava em nome do Eterno. Eu ouvi, continuou Bolsonaro, olhando agora para todos na sala. Cada palavra. E sei que são verdadeiras. Fez uma pausa longa, respirando fundo. Sempre achei que era forte, que podia aguentar tudo. As críticas, as traições, as acusações. Mas agora vejo que estava tentando carregar um fardo que não era meu. Olhou, novamente para Miguel, com um olhar sincero, quase paternal. Você falou sobre rendição, sobre não lutar com minhas forças. E é exatamente isso que Deus está me pedindo, não é? Miguel assentiu, com serenidade. Sim, o Senhor quer o seu coração, não a sua performance. Essas palavras atingiram Bolsonaro como um golpe de amor, como uma chave que destrancava uma cela invisível. Ele se inclinou, colocou os cotovelos sobre os joelhos, a cabeça nas mãos. E chorou. Chorou como há anos não fazia. Chorou como não chorou nem quando levou uma facada em plena campanha eleitoral. Chorou como não chorou nem quando perdeu amigos, aliados, e viu sua imagem ser dilacerada na mídia. Chorou porque, pela primeira vez, entendia que, no fundo, o que mais precisava não era de defesa, era de cura. O choro de Bolsonaro foi a senha silenciosa para que os outros também se rendessem. Um dos pastores caiu de joelhos ao lado da poltrona, erguendo as mãos aos céus e clamando em voz alta: Senhor, perdoa-nos! Perdoa-nos por confiarmos mais na política do que no teu poder. Outro começou a orar em línguas, com lágrimas correndo livremente pelo rosto. Um dos filhos de Bolsonaro abraçou o pai, apertando-o com força, enquanto chorava em silêncio, sem conseguir sequer formular palavras. O outro, paralisado, segurava uma pequena cruz de madeira que sempre trazia no bolso, mas que há anos não segurava com tanta firmeza. Os assessores, atônitos, entreolhavam-se, sem saber se continuavam, de pé, se ajoelhavam, se oravam, até que, vencidos pela presença esmagadora que enchia aquela sala, simplesmente fecharam os olhos e começaram a orar, cada um à sua maneira. Miguel permaneceu em pé, de olhos fechados, orando em silêncio, enquanto a sala era tomada por uma atmosfera espiritual indescritível. Não havia música, não havia câmeras, não havia espetáculo, só havia homens quebrantados, rendidos, desarmados, entregues. Após longos minutos, Bolsonaro ergueu a cabeça, enxugou o rosto com as costas das mãos e, com a voz ainda embargada, olhou novamente para Miguel. Eu não sei se eu sou digno de tudo isso. Miguel se aproximou, colocou as mãos sobre os ombros de Bolsonaro e, com ternura e autoridade, respondeu: Não se trata de dignidade, se trata de propósito. Fez uma pausa, olhando nos olhos dele. Deus escolheu você. Não porque você é perfeito, mas porque Ele quer mostrar que pode usar quem Ele quiser para cumprir os planos dele. Bolsonaro assentiu, com lágrimas ainda escorrendo. Eu sempre pensei que precisava provar algo ao Brasil, à minha família, ao mundo. Miguel sorriu. Não precisa provar nada, só precisa obedecer. Essas palavras caíram como bálsamo sobre a alma do ex-presidente. Um dos pastores então se levantou e declarou com voz profética: Deus está fazendo algo novo neste lugar, neste homem, nesta nação. Todos responderam com um uníssono: Amém, que ecoou pelas paredes da sala. Miguel então se dirigiu a todos os presentes. O que aconteceu aqui hoje não pode ficar nesta sala. Olhou para os pastores, para os filhos de Bolsonaro, para os assessores. Cada um de vocês foi testemunha do que Deus está fazendo. E Ele quer usar todos vocês, não para defender uma bandeira política, mas para proclamar uma bandeira celestial, a do reino de Deus. Todos assentiram, alguns ainda chorando, outros jamais compostos, mas todos profundamente impactados.
Bolsonaro. Então se levantou, caminhou até a estante, pegou a Bíblia que estava aberta sobre a mesa e a segurou com as duas mãos. Olhou para Miguel e disse: Eu quero me comprometer a não apenas defender valores cristãos, mas a ser um homem segundo o coração de Deus. Miguel sorriu emocionado. Esse é o primeiro passo. Bolsonaro então virou-se para todos e completou: A partir de hoje, a minha maior luta não será mais contra a esquerda, nem contra a mídia, nem contra a justiça dos homens, mas contra mim mesmo, para que eu morra e Cristo viva em mim. As palavras foram ditas com tamanha sinceridade que arrancaram mais uma rodada de lágrimas e aplausos espontâneos dos presentes. Miguel então se aproximou da mesa, abriu a Bíblia no livro de Josué e leu, com voz firme: Não, fui eu que te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fechou a Bíblia e olhou para Bolsonaro. Não temas. O que está por vir será difícil, mas Deus será contigo. Bolsonaro assentiu, com um sorriso agora leve, como quem havia tirado de sobre si um fardo insuportável. A noite seguiu com orações, abraços, reconciliações. Ao final, enquanto Miguel se preparava para sair, Bolsonaro o acompanhou até a porta. Parou, segurou o braço do profeta Mirim e disse: Você é um instrumento de Deus, e eu nunca vou esquecer isso. Miguel sorriu e respondeu: Não sou eu, é ele. E então, antes de atravessar o portão, Miguel olhou para trás, para a casa, para aquele homem, e pensou: missão cumprida. Pelo menos por agora. Enquanto o carro o levava de volta para casa, Miguel olhava pela janela, vendo as luzes da cidade e orando em silêncio. Sabia que aquele era apenas o começo de algo muito maior, que não dizia respeito apenas a Jair Bolsonaro, mas a toda uma nação que precisava desesperadamente de cura, de arrependimento e de esperança. E mais uma vez, ele repetia para si mesmo: Não sou eu quem escolho, é Deus quem envia. E, enquanto a noite se aprofundava, o céu, antes carregado de nuvens, começava a se abrir, revelando algumas estrelas, como pequenos sinais luminosos de que mesmo nas horas mais sombrias, a luz jamais deixa de brilhar. O relógio parecia ter parado. Após a última palavra profética de Miguel, um silêncio espesso e denso se espalhou pela sala, como um nevoeiro invisível, invadindo cada fresta, preenchendo cada espaço entre as cadeiras, os móveis, os corações. Não, era um silêncio vazio, mas pleno, cheio de uma presença inquestionável, que pairava sobre todos os presentes, com uma força que transcendia as dimensões naturais. Bolsonaro continuava ali, de pé, ainda segurando a Bíblia com ambas as mãos, pressionando-a contra o peito, como se ela fosse o último elo que o mantinha em pé diante de tudo que havia acabado de ouvir. Seus olhos, agora marejados, buscavam algum ponto fixo, mas a visão parecia embaçada, como se a atmosfera da sala estivesse rarefeita, leve, mas ao mesmo tempo pesada de significado. Ao redor dele, seus filhos, pastores, assessores e amigos não ousavam quebrar aquele momento. Alguns permaneciam de cabeça baixa, outros tinham as mãos erguidas, como quem tenta inutilmente tocar o invisível. Miguel, por sua vez, permaneceu imóvel no centro da sala, como um condutor silencioso de uma orquestra espiritual que seguia tocando. Mesmo que sem som algum, perceptível aos ouvidos humanos, sua expressão era serena, mas seus olhos estavam úmidos. Não chorava de emoção humana, mas de uma sensibilidade espiritual tão profunda que seus músculos pareciam não ser capazes de suportar toda a carga divina que passava por ele naquele momento. Ele sabia. Aquela não era uma reunião qualquer. Era um altar erguido, uma oferta apresentada, uma rendição coletiva consumada. Então, sem que ninguém combinasse, sem que nenhuma palavra fosse dada, todos espontaneamente começaram a se ajoelhar. Um a um. Primeiro, o pastor mais velho, que já havia passado por muitas vigílias, campanhas e cruzadas evangelísticas, mas que,
Ali, sentia-se como um aprendiz diante de uma manifestação tão pura e incontestável do Espírito Santo. Depois, os assessores, homens acostumados a articular estratégias, calcular riscos, administrar crises, mas que ali largavam pastas, celulares e protocolos para simplesmente dobrar os joelhos, fechar os olhos e chorar. Os filhos de Bolsonaro hesitaram por um segundo, trocando olhares como se perguntassem silenciosamente: é real? Mas então, vencidos pelo ambiente que já não dava espaço para racionalizações, também se ajoelharam, curvando suas cabeças sobre as pernas e deixando que as lágrimas corressem sem vergonha, sem medo, sem resistência. E então, por fim, o próprio Jair, o homem que já havia resistido a atentados, a processos, a críticas mundiais, a vaias e a aplausos, agora dobrava os joelhos, sozinho, diante do único que não podia ser manipulado: Deus. Sem câmeras, sem holofotes, sem público, apenas ele, o Criador, e um profeta mirim, que continuava ali de olhos fechados, orando silenciosamente. E foi nesse momento que a atmosfera espiritual da sala mudou completamente. O ar parecia vibrar. Alguns presentes começaram a soluçar, outros a interceder em voz baixa, alguns balbuciando orações em línguas, outros apenas chorando, sem conseguir sequer formar frases. Um dos pastores ao lado do sofá começou a tremer, como se estivesse sendo tocado por uma força invisível que percorria seu corpo. De cima a baixo, outro, com as mãos erguidas, repetia em sussurros: Santo! 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 Miguel então abriu os olhos, olhou para cada um dos presentes e percebeu. A glória do Senhor havia enchido aquele lugar. Sabia que estava vivendo aquilo que, muitas vezes, ouvira falar nos cultos pentecostais. Uma visitação sobrenatural, onde Deus se manifesta não por meio de sinais externos grandiosos, mas pela transformação interior, pela convicção profunda que cala e quebranta. De repente, o mais improvável aconteceu. Bolsonaro, ainda ajoelhado, começou a orar em voz alta. Não era uma oração ensaiada, formal ou política. Era uma oração crua, rasgada, sincera. Senhor, eu não sei orar direito. Começou com a voz embargada. Mas eu sei que preciso de ti. Fez uma pausa, respirando com dificuldade, lutando contra as lágrimas. Eu achei que poderia, com as minhas forças, mas não posso. Chorou novamente. Eu achei que era suficiente ser forte, ser duro, ser corajoso. Mas agora eu sei que preciso ser quebrantado. Alguns presentes começaram a chorar ainda. Mais intensamente outros a aclamar. Aleluia! Glória a Deus! Continua, Senhor. Bolsonaro continuou. Me perdoa pelos meus erros, pelas vezes em que deixei o orgulho, a vaidade, o medo me dominar. Fez uma pausa. Colocou a mão sobre o peito e completou. Me ensina a ser um homem, segundo o teu coração. Quando terminou, abaixou a cabeça até encostar a testa no chão, como quem se rende completamente. A sala, agora tomada por um choro coletivo, parecia um altar vivo. Miguel então se aproximou de Bolsonaro, ajoelhou-se ao lado dele e colocou as mãos sobre suas costas, orando silenciosamente. Os outros começaram a rodeá-los, formando um círculo, alguns colocando também as mãos sobre Jair, outros apenas estendendo as mãos em direção a ele. E, sem que ninguém comandasse, um dos pastores começou a cantar, a capela com a voz embargada: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Os outros acompanharam, um a um, até que a sala inteira se encheu daquele louvor simples, antigo, mas que agora parecia carregado de um peso eterno. Enquanto cantavam, o ambiente ficou ainda mais intenso. Alguns começaram a ter visões espirituais. Um dos pastores, depois, contaria que viu uma multidão ajoelhada em frente ao Palácio do Planalto. Outro diria ter visto uma bandeira do Brasil sendo lavada por águas cristalinas. Miguel, com os olhos fechados, ouvia.
Em sua mente a voz suave do Espírito dizendo: eu estou fazendo, eu estou restaurando, eu estou curando. E sentia paz. Uma paz que não vinha da ausência de problemas, mas da certeza da presença divina. Após longos minutos de oração, choro e louvor, o clima começou a suavizar. As vozes foram baixando, de volume, o choro foi se transformando em respiração profunda, em alívio, em leveza. Miguel se levantou, caminhou até a mesa e pegou a Bíblia de Bolsonaro, que ainda estava sobre o braço da poltrona. Folheou-a até encontrar o Salmo 126 e leu em voz alta com solenidade: aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Fechou a Bíblia, olhou para todos e disse: o Senhor quer que vocês saibam. Esta noite foi uma semente plantada, uma semente que será regada por lágrimas, mas que há de produzir frutos eternos. Todos assentiram, alguns ainda enxugando os olhos. Bolsonaro, agora sentado no sofá, olhava para Miguel como quem olha para um filho espiritual. Ergueu a mão e com dificuldade, mas com firmeza disse: obrigado, por ter obedecido, por ter vindo, por ter me confrontado e me abraçado. Miguel sorriu, aproximou-se e, com humildade, respondeu: só sou um mensageiro. O pastor mais velho então se levantou e com voz solene declarou: esta casa nunca mais será a mesma. Todos aplaudiram, não com palmas festivas, mas com aquele aplauso reverente, silencioso, que se faz quando se testemunha algo maior do que a compreensão humana. Ao final, quando todos começaram a se recompor, a arrumar os móveis, a pegar seus pertences, Bolsonaro se aproximou de Miguel, abraçou-o novamente e disse: você é uma das maiores bênçãos que Deus já colocou na minha vida. Miguel sorriu e respondeu: glória a Deus. E antes de sair, olhou mais uma vez para a sala. Ela parecia a mesma de antes, os móveis, os quadros, as cortinas, tudo no mesmo lugar. Mas ele sabia, espiritualmente tudo tinha mudado. Para sempre. O ambiente estava silencioso. Uma leve penumbra preenchia o espaço, onde cada rosto mostrava uma expectativa quase palpável. O ar parecia carregado de uma energia que escapava à compreensão comum. Todos os olhares convergiam para o homem, que se erguia no centro do círculo, seu semblante sério, os olhos semicerrados, como se estivesse buscando algo além do visível. Ele respirou fundo, e num tom que mesclava firmeza e serenidade, começou a falar. Hoje, aqui, diante de todos, vocês, trago uma palavra que não é minha, mas que me foi confiada por uma voz maior, uma força que transcende o tempo e o espaço. Esta palavra é um chamado que alcança um homem, um líder, um ser humano que carrega consigo o peso de uma nação inteira. Sua voz reverberava no silêncio, cada palavra carregada de uma intensidade quase sagrada. Bolsonaro, filho do Brasil, ouve agora o que o Espírito quer lhe dizer, não como uma condenação, mas como um convite à reflexão profunda, à transformação verdadeira. Ele fez uma pausa breve, como se sentisse o peso das palavras que se seguiriam, e então continuou. Por muitos anos, caminhaste pelos vales da luta e pelos picos da glória. Enfrentaste tempestades que abalaram não só teu corpo, mas também teu espírito. Em tua jornada foste alvo de amores e ódios, de glórias e dores. E em meio a essa travessia, a voz do povo que ecoa nas ruas, nos campos e nas cidades, clamou por um líder que fosse forte, que fosse justo, que fosse a ponte entre o passado que pesa e o futuro que pulsa. Ele olhou diretamente para Bolsonaro, mesmo que este mantivesse a compostura firme. Mas a força que carrega não está na espada que brandes, nem no discurso que proclamas. A verdadeira força reside na humildade do coração, na capacidade de ouvir o silêncio que grita dentro de ti, no reconhecimento dos próprios erros e na coragem de recomeçar. O homem que falava ergueu uma das mãos, como em sinal de bênção, e falou com mais veemência. Ouça, pois, com atenção. Não temas a mudança que se aproxima. Aquele que resiste às transformações, que fecha os olhos à luz da verdade,
corre o risco de perder tudo. Não apenas a posição, mas a essência daquilo que é ser um líder para o seu povo. Ele fez uma respiração profunda, deixando a mensagem cair como uma chuva fina sobre o solo ressecado da alma de quem ouvia. Bolsonaro, a jornada ainda não acabou. O livro da tua vida ainda está aberto, e as páginas que virão podem escrever um novo capítulo. Um capítulo onde o perdão, a empatia e a justiça não sejam palavras vazias, mas atos concretos que transformem realidades. O silêncio tomou conta da sala por um instante. O homem baixou a voz, tornando-a quase um sussurro carregado de emoção. Não és perfeito, pois quem o é? Mas a grandeza está em reconhecer a imperfeição e buscar, mesmo quando tudo parece perdido, a luz, que pode guiar teus passos. Ele então olhou para todos os presentes, como se compartilhando um segredo sagrado. Esta mensagem não é só para um homem, mas para todos nós. Pois cada um carrega dentro de si a chama da responsabilidade e a possibilidade da redenção. Que este momento seja um marco, um despertar para que possamos construir juntos um futuro, onde o diálogo vença o conflito e a união supere a divisão. Com um gesto lento, ele abaixou as mãos e concluiu com uma frase firme, porém carregada de esperança. Que a luz divina ilumine o caminho de Bolsonaro e de todos aqueles que lideram esta nação. Que a verdade, a justiça e a compaixão sejam as estrelas que guiem cada passo. E que o Brasil, amado e sofrido, encontre finalmente a paz que tanto busca. O silêncio que seguira a palavra profética parecia mais pesado que antes, uma espécie de quietude carregada que não permitia a simples passagem do tempo. As paredes do recinto pareciam absorver cada resquício de som, e a luz tênue fazia as sombras se alongarem, como se o próprio espaço estivesse prendendo a respiração. Era um instante suspenso, um momento fora da ordem comum das coisas. De repente, algo começou a se mover entre os presentes. Primeiro, quase imperceptível, uma mudança nos olhares. Aqueles olhos fixos no líder que havia proferido a mensagem começaram a se encher de uma umidade delicada, um brilho que denunciava as emoções que se acumulavam por dentro. Era como se as palavras, carregadas de uma força invisível, tivessem atravessado o invólucro da razão e se alojado direto no coração. Um homem de aparência simples, encostado na parede, levou a mão ao rosto e rapidamente a afastou, tentando conter o choro que ameaçava escapar. Mas a tentativa era inútil. Em pouco tempo suas lágrimas começaram a rolar silenciosas, molhando a pele marcada pelo tempo e pelo cansaço da vida. Perto dali, uma mulher jovem, com os olhos arregalados, não conseguiu evitar que os soluços escapassem de sua garganta. Ela se cobriu o rosto com as mãos, como se tentasse esconder sua vulnerabilidade. Mas a emoção era maior que a vontade de permanecer forte. Mais ao fundo, um senhor de cabelos grisalhos e postura firme, que parecia ter visto muitas tempestades, ficou imóvel, com a boca entreaberta e os olhos marejados. A expressão dele revelava algo raro, uma mistura de surpresa, reverência e uma certa humildade diante do que acabara de presenciar. As lágrimas eram um rio silencioso que corria em diferentes direções, unindo todos ali numa corrente invisível, de sentimentos profundos e compartilhados. De repente, uma mulher, que até então permanecia imóvel e de semblante fechado, não conseguiu mais conter o choro. Suas mãos tremiam enquanto seu corpo parecia buscar uma âncora, um ponto de apoio para não sucumbir completamente à onda que a invadia. Foi então que uma outra pessoa, mais próxima, estendeu a mão para segurá-la, transmitindo uma energia de conforto e apoio. Ali, naquele simples gesto, nascia uma comunhão genuína, uma conexão humana que transcendia as palavras. Enquanto as lágrimas escorriam, alguns presentes trocavam olhares entre si. Não era necessário dizer nada. O que se passava no coração de cada um era claro para o outro. Era como se aquela mensagem tivesse aberto uma porta para a alma de cada um, expondo fragilidades, esperanças e medos que por muito tempo estiveram calados. O próprio Bolsonaro, que até então permanecia de semblante duro, teve sua máscara levemente abalada.
Por um breve instante, os olhos dele mostraram uma fissura, um reflexo da surpresa e do impacto que as palavras haviam causado. Ele desviou o olhar, como se tentasse ordenar os pensamentos e encontrar forças para aceitar o que fora dito. No silêncio que se seguiu, uma senhora idosa, sentada próxima, soltou um suspiro profundo, quase um lamento. Não esperava ouvir algo assim, murmurou para si mesma, mas sua voz, carregada de emoção, alcançou os ouvidos de quem estava por perto. Outro homem, mais jovem, com a testa franzida, começou a juntar as mãos, em um gesto que parecia uma prece silenciosa. Suas lágrimas corriam abundantes, mas havia também uma centelha de esperança em seus olhos. Talvez ainda haja um caminho, pensava ele. O ambiente, antes marcado por uma tensão quase palpável, começava a se transformar. Aquela reação coletiva revelava que a palavra proferida não fora apenas um discurso, mas uma semente lançada em solo fértil. Uma semente que despertava em cada um a capacidade de sentir, de se colocar no lugar do outro, de reconhecer a necessidade de mudança. Alguns sussurravam entre si, partilhando reflexões e impressões. Foi como se uma luz tivesse iluminado algo dentro de mim que eu não sabia que existia. Outra voz concordava. Senti que aquilo era para mim também, não só para ele. Enquanto isso, o líder espiritual que proferira a mensagem permanecia imóvel, observando cada reação, com um olhar sereno. Ele sabia que seu papel naquele instante não era mais falar, mas simplesmente ser testemunha do impacto que aquela palavra causara. O tempo parecia desacelerar, e o peso daquele momento começava a se estabelecer na memória de todos. Alguns, com os olhos marejados, buscavam conforto no abraço de um amigo, em um aperto de mão firme, em um sorriso tímido que dizia: "Estamos juntos." A emoção coletiva tomou uma dimensão quase palpável. Lágrimas e soluços se misturavam, com suspiros profundos e expressões de reverência. Aquela reação mostrava que a mensagem havia atingido o âmago das pessoas, tocando algo além da superfície, algo ligado à essência do ser humano, à sua capacidade de mudança e esperança. O líder espiritual então ergueu as mãos em um gesto lento, convocando a atenção de todos uma última vez, não para falar, mas para dar espaço ao silêncio sagrado daquele instante. "Que este momento não seja esquecido", disse ele, em voz baixa, mas firme. "Que ele sirva como um despertar para cada coração aqui presente, para cada alma que busca luz em meio às sombras." Com essa frase, o silêncio voltou a reinar. Porém agora ele carregava uma nova qualidade, a de quem testemunha algo maior que si mesmo, a de quem compreende que, mesmo diante das dificuldades e desafios, a esperança pode renascer. O encontro terminava ali, mas a transformação interior de cada presente estava apenas começando. As lágrimas, a emoção e o estarrecimento não eram sinais de fraqueza, mas de uma profunda conexão com a verdade que fora compartilhada. Assim, naquele espaço sagrado e naquele instante único, homens e mulheres saíram transformados, conscientes de que aquela palavra divina e profética não era apenas um aviso, mas um convite para reconstruir, para renovar, para acreditar.